Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, nos diz o seguinte: Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podeis sentar, amados. Irmãos, a nossa mensagem tem como tema o seguinte: um encontro com o Salvador. Um encontro com o Salvador. Irmãos, que história inspiradora esta que nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas. Um homem que tinha uma vida destruída pelo poder do diabo, ao se encontrar com Jesus, foi liberto e salvo. E é assim que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas também narraram esse fato.
E é interessante que não sabemos o nome desse homem. Apenas é chamado nas passagens, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, de Gadareno, pois o mesmo vivia na região de Gerasa, ou, outras versões, fala Gadara. E o texto nos mostra como ele vivia antes do encontro com Jesus. E o texto também nos mostra como Jesus também o transformou. O texto nos mostra que esse homem, antes de ter um encontro com Jesus, ele ficava preso em correntes, possuído pelos demônios, entre os sepulcros, era agressivo com todos e ninguém podia dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com as pedras. Imaginem aí essa cena, amados. Que cena horrível. Mas o que foi que aconteceu com este homem? Jesus o libertou. E o homem foi mudado totalmente. E depois que foi liberto por Jesus, não andava mais gritando, não estava mais com as roupas rasgadas, ameaçando e agredindo mais as pessoas. Não. Ele agora está calmo, vestido com a roupa limpa e com atenção, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Podemos dizer assim, um homem totalmente, o que era antes, agora irreconhecível. Agora um novo homem, agora uma nova criatura feita em Jesus Cristo. Que maravilha é o Evangelho. Essa história da libertação desse gadareno nos ensina algo importante sobre a trajetória de todos nós como servos agora do Senhor. Assim como aquele homem, essa passa a ser a realidade de todo aquele que tem um encontro com o Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, amados irmãos, eu quero destacar aqui pelo menos 3 momentos na vida deste homem para nós meditarmos aqui nesse texto, extraindo 3 momentos na vida deste homem. E o primeiro momento que eu quero destacar na vida deste homem é que este homem estava completamente perdido. Primeiro momento que eu quero destacar nesta noite, pelo qual o texto nos mostra, é que este homem estava completamente perdido. O versículo 1 ao versículo 5 é bem claro. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, ou seja, ao encontro de Jesus, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, amados, o primeiro momento deste homem aqui, nessa passagem bíblica, é que este homem estava completamente perdido. E esta, amados irmãos, é a realidade de todo aquele que ainda não teve um encontro com
Jesus Cristo. Aquele que não teve um encontro com Jesus, ou aqueles que não tiveram um encontro com Jesus ainda nessa vida, estes estão totalmente ou completamente perdidos. Ao olharmos para a vida deste homem, aqui desse texto que nós lemos, sua vida era uma vida vazia. Por isso que aqueles demônios encontraram lugar onde ficar. Não tinha alegria, não tinha paz ou propósito para a sua vida. Podemos dizer, era um vivo morto, um verdadeiro desgraçado em toda a sua vida. Cego espiritualmente, pobre, perdido, maltrapilho. E nós, amados irmãos, vamos observar o que Cristo faz na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. E o que é que acontece? Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Está aí no versículo 15, quando diz, indo ter com Jesus, depois que ele é libertado por Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E Jesus, amados irmãos, ele libertou aquele homem da escravidão dos demônios. Amados irmãos, Jesus veio a este mundo, segundo as Escrituras. Ele se manifestou entre nós, cheio de graça e da verdade de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o texto aqui nos mostra, quando Jesus chega na vida daquele homem, tem um encontro com aquele homem, até os demônios ficam debaixo da autoridade de Jesus Cristo. No versículo 6, diz que, quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amados irmãos, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E nós sabemos que, mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada, e o homem escravizado, outrora pelos demônios e pelo diabo, ficou totalmente livre. Mas, meus irmãos, você pode estar se perguntando, mas isto foi aquele homem lá, estava com a legião, mais de 6.000 demônios em sua vida. Eu não tenho isso, eu não passei por isso. Irmãos, as Escrituras Sagradas diz que o homem sem Cristo, ele é escravo do diabo. Aqueles que não tiveram encontro com Jesus, estes estão escravizados pelo diabo. Mas, pastor, onde é que está isso nas Escrituras? Efésios capítulo 2, versículo 2, a parte B,
Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, diz que antes de nos tornarmos nova criatura, de Deus nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, que antes nós não tínhamos, até nós termos um encontro com Cristo, nós estávamos escravizados pelo diabo. Estávamos fazendo a vontade, estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, amados irmãos, quando o homem pecou, nossos pais pecaram lá no Éden, o ser humano ficou escravizado, tornando-se um escravo dominado pelo pecado e também para fazer a vontade tão somente do diabo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. O homem que não teve, a mulher que não teve ainda um encontro com Jesus Cristo, estes estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. O homem se deixou escravizar pelo diabo. Meus amados irmãos, como eu falei aqui no início, que história maravilhosa e inspiradora nós lemos aqui nesta noite. Um homem totalmente perdido tem um encontro com o Senhor da glória e é totalmente livre da escravidão do diabo. Que aplicação, amados irmãos, nós podemos fazer para as nossas vidas? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, todos que me ouvem nesta noite, Cristo é o atormentador dos demônios. Vou repetir, viu? Cristo é o atormentador dos demônios e, ao mesmo tempo, é o libertador dos homens. Uma vez que Cristo teve um encontro com aquele homem, os demônios ficaram atormentados com a presença de Jesus Cristo. Versículo 7. Os demônios disseram: conjuro-te por Deus, que não nos atormentes. Cristo é o atormentador dos demônios e o libertador do homem. Porque a Bíblia diz: uma vez liberto por Cristo, liberto para sempre. Aonde Jesus Cristo chega, os demônios estremecem e os cativos eles são libertos. Se você observar aqui a narração de Marcos, antes de Jesus chegar àquela região, Jesus enfrentou uma grande tempestade. E quando desembarca naquela região, os demônios tentam impedir de Jesus entrar em Gadara através daquele homem endemoniado. Mas em vez de Jesus se intimidar com a legião de demônios, Jesus é quem espalha terror naquele, podemos dizer, exército de demônios. Uma vez liberto por Cristo, liberto para sempre. Então, amados, este é o primeiro momento na vida daquele homem que eu trouxe para compartilhar no texto que nós acabamos de ler. Aquele homem
estava totalmente perdido, completamente perdido. Mas Cristo veio para libertar aquele homem da escravidão do diabo. Não mais para ficar andando segundo o príncipe da potestade do ar, mas agora seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. E aqui fica um alerta para você, que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Deus está lhe falando a você, por intermédio da palavra, que você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Precisa ser liberto da escravidão do diabo, que você ainda não teve um encontro com Jesus, e você precisa urgentemente ser liberto por Jesus. Senão você continuará seguindo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Fica aqui esse primeiro momento como uma primeira lição para as nossas vidas, de perdido, mas depois teve um encontro com Jesus e foi liberto. Mas o segundo momento, e eu quero destacar aqui nesta noite, na vida deste homem aqui, dessa passagem bíblica, é que este homem foi alcançado por Jesus e também transformado por Jesus. O versículo 6 ao versículo 8 diz: quando viu Jesus de longe, correram e adoraram a Jesus, mostrando que Jesus, até os demônios submetem-se à sua vontade. Mas aquele homem, esse segundo momento na vida daquele homem, ele foi alcançado, não apenas alcançado, mas foi totalmente transformado por Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam, amados irmãos, que a missão de Jesus é também alcançar o perdido. Esse foi e é o compromisso de Jesus. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, mas veio para os perdidos. O homem estava preso na alma, e Jesus atravessa o mar para libertar aquele homem. Aquele homem afastava a todos do seu convívio. Mas Jesus, como aquele que veio para alcançar o perdido, Jesus se aproxima daquele homem. As pessoas, quando viam aquele homem, fugiam, se afastavam daquele homem. Mas Jesus, quando vê aquele homem, foi ao contrário. Jesus vai e se aproxima daquele homem que estava totalmente perdido, com uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios agindo em sua vida. Mas quando se encontrou com Jesus, chegaram na presença de Jesus, todos os demônios caíram no chão diante do Senhor e o adoraram. Amados irmãos, Jesus Cristo é tudo quanto precisamos em nossas vidas. Ali estava o pastor que achou a ovelha perdida. A ovelha perdida. Antes, agora foi alcançado. Estava perdida antes, mas agora foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nunca deixemos nos enganar. A alma do homem perdido, ou da pessoa perdida, só pode ser encontrada por Jesus Cristo. É o autor da vida.
Vou repetir. A alma da pessoa perdida só pode ser encontrada pelo Senhor Jesus Cristo, pois o mesmo, Ele é o autor da vida. Quem sabe que você não está nesta noite aqui me ouvindo, e você é totalmente perdido, ou perdida, diante de Jesus Cristo. E Jesus veio ao seu encontro para trazer essa mensagem para a sua vida nessa noite, e você tem um encontro verdadeiro com o pastor e bispo da nossa alma, que se chama Jesus Cristo. Jesus alcançou aquele homem, mas apenas Jesus não alcançou aquele homem. Ele transformou a vida daquele homem. Um encontro com Jesus Cristo transforma a vida do pecador que outrora estava perdido. Aquele homem, antes perdido, depois que tem um encontro com Jesus, totalmente transformado. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, nasceu agora para Deus. E cada vez mais, aquele homem desejava estar com Jesus Cristo. É tanto que, no versículo 18, o texto aí nos mostra, veja o que é que diz. Ao entrar Jesus no barco, os gadarenos expulsam Jesus, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele homem, totalmente transformado, nasceu para Deus, se tornou uma nova criatura. E uma grande verdade nós podemos ver. Aquele que vivia nos sepulcros, no cemitério, o cemitério agora, depois de transformado por Jesus, não era mais o seu convívio, mais o seu espaço. Porque o cemitério é lugar de mortos. Agora ele é uma nova criatura. Seu lugar é junto a Jesus. Jesus vai e devolve a toda a dignidade para aquele homem. Pois o homem que andava de um lado para o outro, gritando, pegando pedra, se mutilando, agora aquele homem está quieto, assentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e noite, todos se afastavam dele. Não havia descanso, nem para a mente, nem para o seu corpo. Agora está quieto, sereno, assentado aos pés agora do Salvador. Jesus, antes de chegar naquela região, ele acalmou o mar, a tempestade, e agora também acalma e transforma aquele homem agora que outrora estava totalmente descontrolado. O texto diz também no versículo 15, que agora aquele homem estava vestido, andava nu, antes, tinha perdido a dignidade, tinha perdido a vergonha, andava nu. Pois o texto diz lá em Lucas, há muito tempo que não se vestia. Tinha perdido o respeito próprio, tinha perdido o respeito pelos outros. Agora Jesus o transformou e agora está vestido, todo o corpo
e apresenta-se diante de Jesus com dignidade. Irmãos, aqui está a grande comprovação de alguém que é convertido por Jesus Cristo. Conversão resulta em mudança de vida, mudança de hábito, mudança dos velhos costumes para os novos costumes agora que estão em Cristo Jesus. A conversão verdadeira sempre vai tocar nos nossos pontos nevrálgicos, vai de encontro à nossa alma. Quando temos um encontro com Jesus, há verdadeiramente transformação. Vemos isto na vida deste homem e de tantos outros que tiveram encontro com Jesus. Talvez você se lembre, você que é uma pessoa convertida hoje, como você vivia e como Jesus, quando você teve um encontro com Jesus, como Ele mudou a sua vida. Você andava de forma desordenada, fazendo o que bem entendia, o que bem queria, se vestia da forma que você bem pensava, porque o crente verdadeiro, ele se veste decentemente, como o Senhor nos ordena, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é para nós estarmos mostrando para as pessoas o nosso corpo. O crente verdadeiro, quem é convertido, até nas vestimentas, ele muda todo o seu guarda-roupa. O crente verdadeiro não tem um guarda-roupa para vir para a igreja aos domingos e durante a semana tem outro guarda-roupa que se veste totalmente de forma desordenada. Pois ele entende que o seu corpo agora é templo, morada do Espírito Santo. É mudança. Quando somos alcançados por Jesus, como aquele homem, nós somos também transformados em uma nova criatura. E tudo muda na nossa vida. E para melhor. E diz que o homem também estava em perfeito juízo. Aonde Jesus chega, ele restaura a mente, o corpo e também a nossa alma. Jesus nunca deixa a obra inacabada. Ele restaura a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Esse homem não é mais um homem violento. Ele agora não oferece nenhum perigo mais para a sociedade, nem para a sua família. E aqui vem a boa nova do Evangelho. Jesus continua transformando, preste atenção, monstros em homens santos, escravos do diabo, em homens livres e servos do Deus, em servos do Deus Altíssimo. É isso que Jesus faz com o pecador. Foi isso que Jesus fez com aquele homem que ninguém dava nada por ele, todos se afastavam dele, mas Jesus foi ao encontro da ovelha que estava perdida, alcançou e transformou em uma nova criatura. Então, amados irmãos, este é o segundo momento que eu quis destacar nesta noite na vida desse homem que foi totalmente transformado por Jesus. Primeiro, o seu estágio era de perdido. Depois teve um encontro com Jesus. Foi alcançado e transformado
por Deus. E o terceiro e último momento que eu quero destacar na vida daquele homem está aí no versículo de número 19 e o versículo 20. Vou ler o 18 também, que diz assim: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado e o que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, veja só quem é convertido e transformado. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Terceiro momento na vida daquele homem que foi liberto, foi transformado por Jesus Cristo. Ele recebe uma missão de Jesus para a sua vida. Ele foi enviado como missionário para toda aquela região onde ele morava. Segundo o comentarista bíblico, o pastor William Hendricks, ele disse o seguinte, que aquela região de Decápolis era composta em uma liga de 10 cidades. Quais eram elas? Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Ábila, Gadara e Ipu. Então, aquela região de Decápolis era composta de 10 cidades. E ele recebe a missão de Jesus para que volte à sua terra e fale tudo quanto Jesus fez na vida dele. E diga quem foi que fez. Irmãos, Jesus, nós sabemos que é o primogênito do Pai, e a Bíblia diz que ele é o enviado de Deus para a salvação de pecadores. Agora, o mesmo acontece com este homem gadareno. Não mais agora um endemoniado, mas agora um filho de Deus. Ele queria ir com Jesus, mas era outra a missão de Jesus para a vida dele agora, depois de transformado. Ele deveria voltar para os seus e testemunhar o que Jesus tinha feito e quem fez na sua vida toda aquela transformação. E aqui vem uma grande lição, meu irmão, para mim e para você, que fomos alcançados e transformados por Jesus. O Senhor nos alcança e depois usa a mim e a você para nós encontrarmos outros e levarmos para Jesus Cristo. Ele nos dá o privilégio de participar da sua missão. Lá vai aquele homem totalmente transformado, pregando o Evangelho. Não pregou só para os seus, mas alcançou aquelas cidades, aquelas 10 cidades, pela região pelo qual ele habitava. Eu acho interessante, amados, que, Então, versículo 20, ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Foi na principal logo. Depois eu vou para as demais. Então, amados irmãos, vejam só que coisa maravilhosa. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Ele envia aquele homem como missionário, primeiro para a sua casa,
e ao mesmo tempo para ser uma testemunha de Jesus Cristo em toda a sua terra. Antes, aquele homem espalhava pavor. Agora, aquele homem volta anunciando as boas novas de salvação. Antes, aquele homem era um problema para a sua família. Agora, uma bênção trazendo as boas novas para a sua família. Antes, um mensageiro da morte. Agora, um embaixador da vida. Jesus revela-se àquele homem e diz para aquele homem que o testemunho dele precisava começar primeiro em sua própria casa. Isso nos mostra, amados irmãos, que o nosso campo missionário, primeiramente, tem que ser a minha, a sua família. Nossa família precisa ver a transformação que Deus operou em nossas vidas. O que Deus fez na minha e na sua vida precisa ser contado também para os outros. Os gadarenos rejeitaram a Jesus, expulsaram Jesus, mas Jesus não desistiu daqueles gadarenos que expulsaram a Jesus. Eles expulsaram Jesus, mas Jesus enviou um para o meio deles, para ser o missionário deles, e talvez, creio eu, que Jesus ainda tinha ovelhas perdidas em toda aquela região ainda, e muitos foram alcançados pela mensagem do ex-endemoniado e agora totalmente transformado por Jesus Cristo. Amados irmãos, que nós, amados, possamos dar esse testemunho, a começar em casa. Nós temos dado um verdadeiro testemunho para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. Temos mostrado aos nossos familiares o que Jesus fez e continua fazendo, a transformação que houve na minha e na sua vida. Muitas vezes nós queremos ir primeiramente para os de fora, mas Jesus diz: necessário é que primeiro vá para os da tua casa e diga quem fez tal obra na tua vida. E depois de vá anunciar a todos. Irmãos, aquele homem, ele foi enviado por Jesus, não para levar uma mensagem apenas teórica, uma teoria, não. Mas Jesus disse: mas o que Jesus fez na sua própria vida, a sua própria experiência, que você teve comigo, meu filho, vá e conte primeiramente a sua família e todos daquela região que eu estou lhe enviando, melhor dizendo. Evangelho não é teoria. Evangelho é mostrar o que Jesus Cristo fez na minha vida e na sua vida e anunciarmos o grande poder que Ele transformou a minha e a sua vida. Isso sim é a pregação das boas novas. Isto é transformação de vida. Porque aquele homem, ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Irmãos, tem tantas pessoas que às vezes não sabem como ou onde falar de Jesus. Eu vou dar uma dica aqui para você. Jesus sabe onde é o melhor, onde nós devemos anunciar o Evangelho.
Se você se disponibilizar mesmo para falar de Jesus, com certeza Jesus vai dar a oportunidade, vai mostrar pessoas da sua família para que você proclame tudo aquilo que Jesus fez na sua vida. Fale com suas palavras. Mostre quem é Jesus. Dê um testemunho de vida, quem era você, e agora, quem é você agora, como uma nova criatura em Cristo Jesus. O importante, amados, é nós, como novas criaturas, é estarmos no centro da vontade de Jesus. Esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas aquele homem permaneceu, dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder de Deus em sua vida. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, amados, esse é o terceiro e último momento que eu trouxe para nós destacarmos aqui nesta noite e compartilharmos na palavra de Deus desta noite. Terceiro momento, aquele homem recebeu ou recebe uma missão agora de Jesus para proclamar tudo aquilo que Jesus fez em sua vida. Então, amados, nós vimos pelo menos 3 momentos na vida deste homem. De perdido, um homem que foi achado por Cristo e também transformado, e por último, Deus, Jesus Cristo, deu uma missão para aquele homem, para que ele agora se torne um missionário, um proclamador do Evangelho, pelo qual ele foi alcançado. E concluo dizendo as seguintes palavras: você que me ouve nesta noite, quero que você olhe agora para a sua vida. Em qual momentos da sua vida você está vivendo? Você está como uma pessoa perdida, não sabe para onde vai? Ou se você é uma pessoa já salva, alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo? Segundo, você é uma pessoa escrava do pecado? Ou você agora é uma serva ou um servo de Jesus Cristo? E terceiro, você, conforme está vivendo, você está testemunhando uma vida preguiça, satisfazendo os desejos da carne e a vontade do diabo em sua vida? Ou você é uma testemunha da transformação de Cristo em sua vida? Um missionário ou uma missionária de Cristo. E concluo dizendo: Jesus, creio eu, por isso que eu prego a palavra de Deus, Jesus está aqui nesta noite. E Ele, se você não teve um encontro com Jesus, Ele tem poder para mudar a sua história e lhe usar poderosamente para a proclamação do seu santo Evangelho. Assim como Ele fez com aquele homem gadareno, totalmente perdido. Teve um encontro com Jesus, foi achado, foi transformado e transformado num proclamador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus. Não continue se você ainda não teve um encontro com Jesus, não tomou uma decisão para Jesus. Faça isso ainda hoje,
pois Jesus está presente em nosso meio. Pois a sua palavra nós a ouvimos nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.